Então, namastê. Hoje a gente vai dar continuidade ao livro do Yoga Sutra de Patanjali, né? Dessa vez é o capítulo 2, né? Um capítulo importante, né? Que bom que veio a maioria, né? Porque fala justamente sobre a prática. É o capítulo sobre a prática, né? O capítulo 1 ele fala sobre o Samadhi. O capítulo de hoje é sobre a prática, né? Especificamente. Mas antes de iniciar, queria começar com o mantra do Patanjali hoje. Vocês lembram? Beleza. Ó, o mantra é assim. Patanjali Om Namaguruji, Patanjali Om Namaguruji. Entenderam? Isso. Namaguruji. Namaguruji. Isso. No caso é Namá é reverência, né? Reverência a quem? Ao Patanjali, né? Que é um grande mestre do yoga, né? Então bora lá, né? Patanjali Om Namaguruji, 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 Patanjali Om Namaguruji. Levanta a voz, gente, bora. Namaguruji, Patanjali Om 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 Namaguruji. Aí, muito bom. Então, capítulo sobre a prática, né? Sadhana, pada. Sadhana no yoga significa a prática, né? A disciplina, né? Então, vocês vão ver que o sadhana é extremamente importante, né? Todo praticante de yoga tem que ter o seu sadhana, ou seja, a sua prática pessoal, né? Tem que participar das aulas, né? Isso é importante, mas também tem que ter uma prática pessoal. Então, o yoga é bacana porque ele dá essa independência de você praticar onde você estiver, né? Você não tem essa necessidade de estar aqui no espaço, né, o tempo todo, né? Aprendendo as técnicas, né, os princípios você faz em qualquer lugar. E o ideal é que realmente vocês façam isso, né, para não ter aquela dependência. O espaço é bom, que tem troca, né, aprendizado, né, mas vocês têm que ter essa prática de vocês também. Nem que seja uma leitura, né, uma prática do mantra, né? Não passa nem 10 minutos, né? Entendeu? Mas tem que ter essa prática, né? E essa prática ela é importante para quê? Para que a gente realmente possa diminuir essa oscilação mental e conseguir galgar estados profundos de consciência. Se não tiver essa prática consolidada, a gente não consegue isso. Aí você vai se identificar com o quê? Com o caos da mente, né? Com essa oscilação. Isso é um ponto que ele fala no capítulo anterior. Né? Beleza. Quem não viu o capítulo anterior, depois vai lá, né? Tem a playlist. Tem 2 vídeos, né? Do capítulo 1, vocês vão lá ver para entender melhor, né? Então bora lá. Trilha da prática. Autossuperação, autoestudo e autoentrega constituem o Kriya Yoga. Olha que coisa interessante.
Então, a prática do yoga, ela é constituída de quê? Autossuperação, autoestudo e autoentrega. Entenderam esses pontos? Só esses, né? É uma coisa simples, né? E autossuperação é o quê? Liga aí, passa para Ione. Ione falar. O que é autossuperação, Ione? É você vencer seus limites, né? Ou seja, você começa a praticar, está com aquela dificuldade, mas você continua insistindo. Isso. Não faz hoje, mas faz amanhã, faz depois, e continua. E assim vai se superando. E assim é a vida, né? Se você for esperar um momento bom, né, para praticar, você nunca começa. Porque sempre vai acontecer empecilho, dificuldade, né, para fazer você desistir. Entendeu? Então, nunca espere um momento bom, né? Crie esse momento bom, né? Faça ele acontecer, né? Porque espera um momento bom. Né? Então a gente vai vencendo essas dificuldades que vão aparecendo, né? Que é muitas, né? Como vocês sabem, para a gente chegar a essa meta, né? Porque se vocês estão praticando yoga, né? Estão buscando alguma coisa, né? Não é possível, né? Que estão vindo apenas para fazer a prática e pronto, né? Então estão buscando alguma coisa, né? E esse algo, né? Está totalmente conectado aos estados profundos de consciência, né? Porque quando você alcança esses estados profundos, né? Você passa a se conscientizar quem é você, né? O seu propósito, né? O que você está fazendo aqui. Você sai desse padrão, né? Você corta o padrão. Não quer mais seguir padrão de ninguém. Entenderam? Isso aí é importante. Autoestudo, passa para a Carla agora falar. Fala aí, o que é autoestudo, Carla? Como é que tu entende o autoestudo? Não quero falar, não. Comenta alguma coisa? Vamos lá, um psicólogo vai falar sobre autoestudo agora. Eu acredito que seja uma autoavaliação, né? É você, uma autoanálise, tem a ver com isso também, é a mesma coisa. Isso, é só uma vez? O que é que vocês acham? Constante. Né? Só uma vez era bom, né? Você faz, né? Vai no psicólogo, né? Faz a pessoa até chama assim, né? A análise, né? Não sei como é que se chama. Aí você vai aquele dia e nos outros você se esquece, né? De tudo, né? Aí acaba criando essa dependência, né? Então, Muda, né? é. Então, então a autoanálise é a vida toda. Vocês vão perceber que esses 3 pontos que ele está falando aqui é a vida toda, tá certo? Então não é só no dia de prática, mas é toda hora. Você tem que estar observando isso aqui. Aí é difícil, né? Aí autoentrega, né? Não, quer dizer, autossuperação e autoestudo, né? Que é o autoconhecimento de si mesmo, né? Então, como a Amanda falou, a gente não é aquela caixinha que vem pronto e pronto, né? É um processo. Você é um processo. Então você vai estar se transformando. Se você for parar para pensar, né? Você há 10 anos atrás e você hoje, você vai perceber que você mudou muito. E a vida é assim, né? Passa por essas transformações. Agora o último, vou deixar para a Amanda falar. Hoje só os veteranos. Autoentrega, Amanda. Ativa aí no microfone e fala sobre autoentrega. Autoentrega. E aí? Você se entregar, né? Ok. Entregar o quê? Ao processo todo, né? Se permitir se entregar a esse processo, essa evolução, essa constância, essa autoavaliação, enfim. A gente já falou sobre isso, inclusive. Sim. Sobre essa auto-entrega. Agora eu não me lembro o que a gente falou, mas a gente falou. Então, mas a gente Tem tem a que... ver com você se permitir alguma... Não foi algo assim? Então, a gente sempre tem que estar abordando, né? Porque muitas vezes os alunos esquecem, né? Vai passando o tempo, né? Então, vez ou outra a gente vai trazendo esses temas. Olha. Oi? Então, Você teve uma vez que a gente falou sobre isso, acho que foi sobre confiar. confiar no processo. Ó, não é por acaso que a autoentrega é a última parte. Entenderam? Não é por acaso. Ele poderia colocar a autoentrega no início. Mas será que mudaria o resultado? Mudaria, né? Por quê? Porque senão cairia naquela tecla, né, que a gente vê hoje é muito comum religioso, né? Por mais que o yoga não tenha essa associação, mas assim, a título
de exemplo, né? Aquela pessoa que ora pedindo as coisas, mas não faz nada. Aí é complicado, né? Ela ora, né, pedindo a Deus, né? Confiante, mas ela não está fazendo a parte dela, né? Então, por isso que tem que ter autossuperação e autoestudo no início. Porque primeiro você faz a sua parte e depois você entrega. Confia no processo, né? Confia em Deus, né? Em quem que você quiser, né? Mas primeiro você faz a sua parte. Porque se você não faz a sua parte, não adianta nada, né? Como é que a coisa vai ser resolvida se você não está colocando energia? Aí fica difícil, né? É, é impossível, né? Então hoje eu vejo muito que as pessoas querem que as coisas caem no céu, mas você não está fazendo a sua parte, né? Então nunca vai acontecer, né? Ficar só no, deitado, né? Enfim, a coisa não é dessa forma, né? Aí depois que você faz a sua parte, você pode fazer o que quiser, né? Aí pode rezar, pode agradecer, né? Mas você fez a sua parte, né? Tudo bem, né? Mas se não faz, é difícil, né? É difícil, né? Olha, essas observâncias também ajudam a atenuar os obstáculos para atingir o samadhi. A gente já falou no primeiro capítulo, né? Samadhi seria o ponto mais alto, né, da prática do yoga, né? Onde você teria essa conexão consigo mesmo, né, sua real essência. Passaria a compreender melhor nesse sentido do yoga, né, que é a união, né? Mas união com a fonte, né, com aquilo que você é. Os obstáculos são a incultura, o egotismo, a exaltação das paixões, a aversão injustificada e o excessivo apego à vida. Olha aí os obstáculos, né, para alcançar esse estado. A incultura tem a ver com a ignorância, né? Essa falta de conhecimento sobre aquilo que você é. Então, se você não sabe o que você é, você fica totalmente perdido, né? Se sente vazio, né? Fica triste, deprimido, né? Porque as coisas elas são muito passageiras, né? Ela dá um preenchimento momentâneo. Só que depois passa e você volta para aquele vazio, né? Não tem um sentido maior. Aí isso é causado pela ignorância, né? Nas tradições orientais, a causa do sofrimento é a ignorância. Mas vocês têm que entender que a ignorância é sobre quem você realmente é, né? Porque como a pessoa não sabe o que ela começa a sofrer, né? Começa a se identificar muito com as coisas do mundo, né? E as coisas do mundo não dão um prazer profundo, né? Que é uma coisa passageira, né? Então a causa do sofrimento, ignorância, né? Egotismo seria como é que eu posso dizer? Tá conectado com egoísmo, mas aquela pessoa que se prende muito a si mesmo, sabe? Fica se exaltando para as outras pessoas. Ah. A exaltação das paixões. A aversão injustificada e o excessivo apego à vida. Esses daqui estão bem claros, né? Não vou falar muito sobre eles. A incultura é o campo onde nascem os demais obstáculos. Acima citado, quer estejam eles adormecidos, atenuados, reprimidos ou ativos. Olha, a incultura consiste em supor perenidade no perecível, pureza no impuro, felicidade na dor, ser no não ser. Olha que coisa interessante. É o que a gente falou, né? Então a gente vê que as pessoas acham que vai viver eternamente, né? Mas não vai. Aí é, cria esse apego ao corpo, né? Aos prazeres, né? Como ele falou aqui, supor perecidade no perecível. Porque o corpo ele vai morrer, né? Inevitavelmente, né? Pureza no impuro, felicidade na dor, né? Nas coisas do mundo, né? Que são momentâneas. Ser no não ser, né? Você achar que essa individualidade é você, quando na verdade não é, né? Egotismo é quando se confunde o poder do vedor com o poder ver. Olha que coisa interessante. O sânscrito é uma língua morta, né? Então muitas vezes os autores usam palavras mais modernas, tá bom? Não quer dizer que a tradução era desse jeito. Eles tentam aproximar mais ou menos sabe? Por isso que muitas vezes é importante você ver várias traduções, porque muitas vezes o autor ele acaba distorcendo muito o sentido do texto. Isso foi até algo que eu fiz com a Bhagavad Gita. Vi 3 textos e muitos versos tinha no texto de um jeito e no outro de outro. Aí é complicado. Quando você vai estudar textos antigos, você tem que ter um discernimento, né? Muitas vezes tem que comparar com outras versões, né?
Tem algumas que são mais tendenciosas que as outras, né? Tem esse problema, né? Tem, assim, por exemplo, tem versões de autores católicos, eles falam Deus, né? Só que essa palavra Deus não é da cultura indiana, né? Você fala Deus, aí as pessoas associam muito a esse conceito que a gente tem de Deus, né? Entendeu? Aí é complicado, né? Essas questões. Então, egotismo é quando se confunde o poder do vedor, né? O vedor seria aquele que analisa, né? Que distingue, né? Com o poder ver, né? Então é você, como é que eu posso dizer, né? Confundir, né? Esse observador, né? Que está por fora, com essa questão da aparência, né? Das formas, né? Você se prender muito à imagem das coisas, né? Entendeu? Valorizar mais a imagem, né? Não a essência. A paixão deriva do prazer. A aversão deriva da dor. O apego à vida é natural e está presente até no sábio. O que é que vocês acharam disso aqui? Ninguém quer falar, não, né? O apego à vida é natural e está presente até no sábio. Tá bem claro, né? Também, né? Então, para a gente estar nesse mundo aqui, a gente tem que estar raízes bem firmes, né? Porque senão. É, isso, tem que estar vivendo. Então, o apego até um certo ponto, ele é saudável, né? Para a nossa experiência aqui, né? Também não pode ser. É, não tem motivo de estar aqui, né? Se for para ver desapegado, né? Aí é por isso, né, que muitas vezes vocês não entendem que a gente esquece, né? Dessa memória mais espiritual, né? Quem eu fui, o que eu fiz, né? Porque já é uma forma realmente para você ficar fixo a essa experiência, né? Porque se você lembrar, né, você não dá conta, né? Você não dá conta, né? Lembrar das vidas que você teve lá, pessoas que deixou, sabe? Aí muitos acabam indo para o suicídio, né? Suicídio voluntário, né? Sabendo dessa imortalidade da alma, né? E lidando com essas demandas aqui da vida, né? Não aguentando. E muitos iam fazer isso aí, né? Então, por isso que a gente vem com certas travas, né? Que é justamente para você viver melhor essa experiência. Agora, é claro, né? Através da sua liberdade, você pode escolher, né? Já terá esse caminho de retorno, né? Buscando conhecimento, né? Estudando, né? Entendeu? Aí é a liberdade de cada um, né? Porque quando você busca isso, né? O caminho de você romper esse ciclo de encarnações, ele passa a ser mais rápido. Tudo é escolha, né? Você pode escolher ficar reencarnando muitas vezes, né? É. Olha, você pode escolher ficar reencarnando muitas vezes, ou você pode trilhar esse outro caminho, né? Entendeu? Porque como as pessoas vão se apegando a essas experiências, elas vão criando mais situações que vão funcionar ela vir mais vezes. Entendeu? Aí fica num ciclo. E quando você só escolhe quando você não é ignorante. Oi? Quando é a primeira parte que você falou. Isso. Quando você não tem ignorância sobre quem você é, sobre o processo, senão você não vai saber, você vai repetir isso. Aí suas escolhas passam a ser mais conscientes. Você já não age pela razão, né? Fica mais ligado, né? O que é que você está fazendo, o que você está falando, né? Entendeu? Aí isso é bem interessante. Entendeu? Porque assim, no início, né? Antes de encarnar, né, você decidiu vir aqui. Mas por quê? Né? Para viver experiências. Entendeu? É como se aqui fosse o jogo, o Mahalila, né? Que vocês jogaram, né? Pronto, o Mahalila. Então você vem aqui jogar, né? Ter experiência, né? Só que nessa onda, né? Você vai se esquecendo, né? Quem você era antes, né? Aí esse é o problema, você vai criando teias atáveis, né? Que são ligações com outras pessoas. Aí isso força você a vir mais vezes. Tá? Você vem, né? Cria situações, aí tem que resolver, depois volta, né? Aí quem está mais consciente vai buscar romper esse ciclo, né? Porque chega uma hora que fica muito repetitivo, né? Você desce, trabalha, casa, aí desce, sabe? Fica muito repetitiva a experiência, aí uma hora você começa a desejar se libertar disso, né? Aí é o caminho reverso. Estes obstáculos podem ser sutilizados e eliminados. É um processo gradual, né? A meditação elimina tais vritis. Vritis seria essas oscilações mentais. Vai falar sobre o karma agora. O karma tem suas raízes nos obstáculos e é experimentado tanto no nascimento objetivo quanto no subjetivo. Olha que coisa interessante. Nascimento. É. Então, o karma ele nasce desses obstáculos, né? Dessa associação, né? Com essas coisas do mundo, né? E é experimentado tanto no nascimento objetivo, né? Quanto no subjetivo. Eu acho que ele está se referindo ao espiritual, né? Não ficou muito claro com essa interpretação aqui do autor, né?
você decide Uhum. você diz, vou passar por tal coisa. Aí você tem consciência disso, é o karma da sua nascimento. E outras vezes você vai adquirir ao longo da sua vida com coisas que é karma. São coisas mais resolvidas, não é isso? Sim. Aí você, ao longo da sua vida você vai, ligou com alguém com aquela mágoa, mas já levou, né? Eu estou Uhum. aqui, sem querer. Você disse que viria, através do nascimento, e resolver tal situação. Você veio, e às vezes você lembra, faz alguma coisa para melhorar, e às vezes você vem e acaba piorando. Você vai repetir a mesma coisa e tirou mais do karma ainda. Sim. Mas assim, o karma, ele não precisa ser necessariamente pagado aqui. Você pode resolver lá do outro lado também com as pessoas, sabe? Não precisa necessariamente encarnar com ela, né? Quando a gente volta, a gente fica um período lá também, né? Então muitas vezes você tem contato com pessoas, né? Resolve certas pendências e fica numa boa, né? Não tem necessidade de reencarnar necessariamente, né? Em alguns casos. Agora tem outro carro também. Uhum. Como é o nome? Solta ele ali, cara. Prenda ali no quartinho. Como é o nome do carro que a gente viu outra vez? O karma. Karma e dharma, não? Tá. É. Karma, na verdade, representa só ação, né? Só que geralmente as pessoas interpretam mais com É uma forma negativa. ações ruins que você causou, plantou. Mas a palavra é só ação. Pode ser ação boa, ação ruim, né? Depende do tipo da ação, né? E o Dharma seria o oposto, né? Seriam os dons, né? As facilidades que a gente obtém, né? Talentos, né? Porque você vê uma pessoa, por exemplo, nasce com a abertura, né? Uma capacidade da música, né? A pessoa fala um dom, né? Mas muitas vezes é uma coisa que ela adquiriu lá atrás, né? O dom de tocar, né? E tem relatos assim, né, de grandes pianistas, né, que tocavam com 5 anos, né? Como é que assim se explica isso, né? Mas isso se dá porque lá atrás a pessoa estudou, ela tocava piano. Né? Ela não lembra, então quando ela vem para cá, vem essa memória dela, né? Ela começa a tocar e é mais fácil, né? Entendeu? Aí a gente diz dom, né? Ah, fulano tem o dom de coisa, né? Mas não é uma coisa que Deus presenteou ele, é porque ele estudou, né? Se dedicou, né? É. Teve todo um processo, né? Para isso. Aqui tem um lugar que Eu acho que quando fala do karma objetivo e subjetivo, eu acho que Ao microfone. O microfone. eu acho que o objetivo deve ser aquilo que é mais direito, né? Tipo, por exemplo, isso que você falou do uma coisa subjetiva, eu acho que ela faz parte do imaginário, né? Pode ser também. Como são textos antigos, né? É difícil você saber o que ele quis dizer exatamente, né? Com essa palavra, né? Deixa eu ver. Olha, a dor que ainda não surgiu pode ser evitada. Ele não surgiu. É. Então, o yoga consiste nisso, né? Você evitar a dor, né? O sofrimento, né? A dor que não surgiu pode ser evitada. É. Porque o oposto, né? É sofrimento, né? A amargura, né? Você se apegar às coisas do mundo, né? Que são passageiras, né? É um caminho de dor, né? E todo mundo sabe disso, né? Não precisa nem estar praticando yoga para entender, né? Entendeu? Aí ele vai explicar sobre a causa dessa dor. Olha, a causa dessa dor que pode ser evitada é a identificação do vedor com o visível. Vocês entenderam? Então você se identifica com as coisas do mundo, né? Com a aparência, né? Com a forma, né? Olha a causa da dor, né? Olha, o visível existe para emancipação do vedor. O visível consiste na relação dos elementos luminosidade, atividade e estabilidade. Então, essas experiências que a gente passa, né, como eu falei, né, a gente escolhe vir aqui para viver experiência. Né?
Então essas experiências são criadas para que a gente possa, ao mesmo tempo, se libertar. Olha que coisa interessante, né? É como se fosse um palco, né? O planeta. Então você vem aqui, tem experiência e depois você retorna, né? Com a consciência diferente, né? Você nunca volta o mesmo, né? Como a gente já falou, o espírito faz parte do todo, né? Então ele vem aqui para experimentar, porque ele já é o todo, né? Só que nesse processo a gente se esquece, né? Aí vem viver essas coisas desse mundo, né? Porque é tudo muito novo, né? Por exemplo, né? Dor, sofrimento, né? A gente não tem contato com isso. A gente passa até quando a gente encarna aqui, né? Em mundos densos, né? Chifre, né? Sofrência. Então, a essência, ela não sabe o que é isso. É como uma criança, entendeu? Que não tem essas experiências. Aí vem aqui, vai tendo essas experiências, né? E vai somando, né? Exatamente o que ele fala aqui, né? No verso 20, capítulo 2. O vedor somente vê. É aquela consciência que está observando, né? E, embora puro, experiencia através da inteligência. O visível existe apenas em função do vedor. Ou seja, para você usufruir do visível, mas não se apegar a ele num ponto que atrapalhe você. Isso atrapalha a nossa vivência aqui, né? O meio de destruir a ignorância é o constante discernimento. É um discernimento, né? Como é que a gente elimina a dor, né? Evitando, né? Que ela se instale, né? É o constante discernimento, né? Discernimento é a base da sabedoria. Essa capacidade de distinguir, né? Como ele falou lá atrás, né? O que é perecível, né? O que é eterno. O que é momentâneo, né? O que é para sempre. Aí continua. O conhecimento é alcançado mediante 7 passos. A gente já falou há umas aulas atrás sobre esses passos aí do yoga, né? Com a prática dos diversos angas do yoga, angas é parte. Destroem-se as impurezas e o conhecimento torna-se pleno de discernimento. Quais são essas partes, né? Conduta ética, posição física, respiratórios, abstração dos sentidos, concentração mental, meditação e hiperconsciência. Agora são 8, né? São as 8 partes. Engraçado que ele fala 7 e no final é 8, né? Vai entender, né? A conduta ética são... Vou dar um resumo, mas isso a gente já conversou. Não agredir, olha, não mentir, não roubar, não dissipar a sexualidade, não ser possessivo. Entendeu? É bem claro, né? Então tem um vídeo que a gente se aprofunda mais nesses pontos. Estas proscrições são um grande voto, aplicável a todos os casos, e não estão limitadas por casta, lugar, tempo nem circunstância. São preceitos universais, né? Eu lembro que teve uma aula que a gente abordou isso, né? Um aluno falou, mas isso tem a ver com religião, né? Não, são preceitos éticos, né? As religiões falam também, né? Mas não quer dizer que... E faz parte da consciência, porque na verdade todo mundo sabe o que é certo e o que é errado, né? A consciência a gente sabe que é errado mentir, né? Roubar, né? Entendeu? Mas aí é uma questão subjetiva. Sim. Porque a nossa ideia de certo e errado vai de acordo com a nossa cultura, né? De onde a gente Sim. nasceu, o berço que a gente viveu, os nossos costumes. Então, Então. Uhum. parece óbvio Uhum. dizer que é errado roubar, dizer que é errado matar, dizer que é errado mentir, mas aí vai depender do ambiente que a gente está inserido, né? Então, mas nossa liberdade termina onde começa a do outro. Você é livre para você fazer o que você quiser com sua vida, mas a partir do momento que afeta a vida do outro, aí já passou da sua liberdade, entendeu? Mas essa sua opinião já é construída dentro da sua cultura, do ambiente que você vive, dos livros que você lê, das pessoas que Sim. você convive. Entendeu? Por Então, exemplo, a ignorância que a gente falou no início, da falta do conhecimento, ela limita, justamente, ela é um limitador, justamente porque nem sempre consegue se alcançar esse discernimento que você está tendo agora, se você for ignorante. sim. Aí esse é o problema da ignorância, né? Por exemplo, né, você vai estudar o taoísmo, né? No taoísmo não tem certo e errado, tudo é relativo, né? Aí
pode gerar interpretação. Ah, então vou fazer o que eu quiser. Não, não é bem assim, né? Tem a questão da interpretação também, né? Você é livre para você fazer o que você quiser com a sua vida, né? Agora, a partir do momento que envolver outras pessoas aí, por isso que tem policial, tem as leis aqui, né? Que a gente falou, né? Isso aqui na consciência todo mundo sabe, né? Que é certo e errado, né? Mas ainda assim, as pessoas seguem isso, né? Porque se seguisse não existiria, né? Prisão, policial, todo mundo ia fazer o que é melhor pensando em todo mundo, né? Na coletividade, né? Mas na prática não é assim, né? Aí tem que ter regra, né? Tem que ter lei, né? Infelizmente, né? Para ter ordem, né? Na coisa, né? Senão vira uma bagunça. A burocracia é importante para fazer funcionar. É. Já que as pessoas não seguem, né? O correto, entre aspas, né? Quer prejudicar assim ainda mais os outros, né? É complicado, né? Até nas colônias, pelo menos na lei que escolheu. Pega o microfone. Até nas colônias existem regras. Sim. Então, não, as regras aqui elas não existem, não é só porque o ser humano é ruim. Uhum. Ele não quer fazer o certo. Sim. É porque a burocracia ela tem que existir para existir a convivência Uhum. com as pessoas, porque tem que existir. A burocracia, a gente só leva a burocracia para o lado ruim, mas a burocracia ela é apenas uma formatação dos processos. Uhum. Entende? Então, assim, a regra ela tem que existir independente da sua boa intenção de fazer a coisa, entendeu? Mesmo que todos nós tivéssemos boa intenção, a gente teria que ter a regra do horário, a regra do silêncio, a regra do comportamento, entendeu? Sim. Não a regra que você falou, né? O policial para prender, para aplicar sanção, consequência e tudo mais, mas as regras Sim. de convivência elas teriam que existir. Uhum. Então, o plano espiritual é organizado também, não é? Porque senão vira bagunça, né? Entenderam? Aí tem essa organização, né? Mas assim, quanto mais vai subindo, né? Chega um ponto que todo mundo já sabe o que tem que fazer. Tá entendendo? Então, não precisa chegar uma pessoa e falar, ó, Amanda, tem que fazer isso. Todo mundo já tem um grau de como é que eu posso ser? E sabe o que é o seu dever, né? Então, aí cada um faz a sua parte, né? Mas isso é planos mais elevados, né? Mas assim, próximo à Terra é isso aí que tu falou, né? Tem essa organização, né? Porque senão não tem ordem, né? Até as cidades, né? Ela tem uma porta de entrada e só entra quem tem que entrar. Então não tem essa circulação, né? Entendeu? Então tem que ter, né? De certa forma. Aí avançando. Ó, quando surgirem pensamentos indesejáveis, estes podem ser vencidos convivendo-se com seus opostos. Olha que coisa interessante. Entenderam? Ou não? Entendi. No caso, se você for pensar no ódio, você pensa O oposto, né? você pensa na raiva, você pensa na... É porque se você alimentar um pensamento, né, fica ali refletindo, formulando, aí quando você vê aquilo, toma conta de você. Começa com um pensamento pequeno, aí você fica ali pensando, aí aquilo ali já está controlando a sua vida, né? Você passa a ter medo de tudo, né? Entendeu? Então, sempre que surgir um pensamento negativo, a gente tem que mudar ele por outro e fazer outra coisa. Se ficar ali formulando, será que isso vai acontecer? Será que é assim? Aí pronto. Chega uma hora que você já não consegue mais dominar, porque aquela energia ela toma conta de você. Então, quando começar sutil, já muda, né? Vai fazer outra coisa, né? Entendeu? Aí é um exercício. Isso todo mundo tem que fazer, né? Porque senão, para você entrar num estado deprimido é muito fácil, né? Como a gente falou lá atrás, né? Isso é um exercício para a vida toda, né? Não pense que é só uma vez, é diariamente, né? Você tomando consciência dos seus pensamentos, né? Tem até um professor que ele ensinava assim, viu um pensamento negativo, imediatamente cancele, né? Repita, cancelado. E vai fazer outras coisas, né? Não fica ali pensando mais não, vai fazer outras coisas, né? Vai ouvir música, né? Vai tomar um banho, né? Porque você impede aquela energia dela se propagar, né? Então, cancelado. É uma afirmação boa também para esse tipo de situação, né? Os pensamentos indesejáveis, assim como os de agressão, quer sejam cometidos, permitidos ou causados pela avareza, cólera ou engano, quer sejam moderados, médios ou grandes, são frutos da ignorância e sempre terminam em sofrimento. Por isso é necessário convivermos com seus opostos.
Quando se vivencia a não agressão, a hostilidade desaparece em nossa presença. Quando se faz uso estrito da verdade, obtém-se resultados, mesmo sem tomar nenhuma atitude concreta. Olha que coisa interessante. Então, quando você age dessa forma, né, em prol da verdade, né, em prol da coletividade, né, você passa a colher resultados dessa ação também. Mesmo que aparentemente você não faça nenhuma atitude assim concreta, né? Mas a vida ela vai conduzindo situações, né, para você, que você está plantando, né? Quando se observa a honestidade, toda a riqueza é atraída. Olha que interessante, né? Porque quando você é uma pessoa honesta, né, as pessoas vão estar compartilhando isso, né? Então você fica com a fama boa, né? Diferente que quando você rouba, né, é desonesta, fica aquela fama horrível, né? Quando é cidade pequena como a nossa, aí já viu, né? Uma pessoa vai para uma entrevista e já é queimado, né? Ah, fulano fez isso, né? Fez aquilo, né? Aí, sabe? Então honestidade é tudo, né? Você atrai riqueza com uma pessoa honesta, né? Pode não virar milionário, né? Você atrai pessoas que vão estar ajudando você de uma certa forma, né? Mas até porque a ideia não é ser milionário. Sim. É o modo de falar, né? Não, eu tô querendo dizer assim que a questão da honestidade, da verdade, desses pontos que você falou, e que tem aí a questão de que, mesmo que você não tenha uma ação concreta, Uhum. eu acho que é disso aqui, que você não precisa exatamente estar fazendo nada, porque ser verdadeiro e ser honesto já é tudo. Uhum, sim. Entende? Você não precisa ser honesto, ser verdadeiro e ainda assim precisa provar para as pessoas, não, porque só você sendo verdadeiro, as pessoas disseram, já sei, você não precisa provar mais. Uhum. E riqueza pode valer também a riqueza espiritual, né? A gente falando em riqueza sempre associa muito ao material, né? Mas a riqueza espiritual é superior a tudo, né? Eu vou prender aqui o cachorro, que senão a gente não continua.